usando homens, mas pela força do poder de Deus, o mar se abria para escape, para continuação do povo de Deus. A gente vai ver também nos relatos do Velho Testamento, machado flutuar dentro de uma água, que não é algo comum, ferro flutuar. Mas o poder de Deus fez isso no Velho Testamento, deixou relatado as ações do poder do Senhor. Através do poder de Deus, a gente vai ver o tão famoso fogo que caiu do céu, quando Elias orou e consumiu o holocausto, ali o sacrifício, que também a Bíblia diz que tinha água naquele sacrifício, não é isso? Mas o poder do fogo de Deus consumiu aquela água. A gente vai ver também, pela força do poder de Deus, quando Eliseu, foi enterrado, quando os seus ossos tocaram ali num cadáver, a Bíblia diz que aquele cadáver ressuscitou. A força do poder de Deus. Todos esses relatos que eu estou falando a respeito da força do poder de Deus, é preciso fé para crer. É por isso que os milagres de Deus têm muito a ver com o quê? Com fé. Fé em quê? Fé no sobrenatural. É interessante e é importante que nós, como cristãos, e você que ainda não é crente, saia da sua vida apenas carnal e material e creia no impossível através da ação de Deus. Deus é capaz de trazer aquilo que talvez você nem imaginou, pensou. Mas eu quero dizer que em Deus você pode pensar no impossível, que Deus é capaz de operar. Aleluia. De trazer a realidade a seus olhos, diante de você, aquilo que era impossível. Glória a Deus. Irmão, e é bom a gente lembrar que uma coisa que Cristo fez muito foi transformar vidas com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. E não há nada mais difícil para nós, irmãos, do que transformar vida de pessoas. Ou na verdade eu quero dizer que é impossível. Eu não tenho essa capacidade. Mas nós, pela fé, temos a ferramenta da transformação, que é o quê? A palavra de Deus. Através dela a gente prega, o Espírito Santo se manifesta, e vidas, ainda hoje, Cristo é o mestre da transformação, da mudança do coração de pessoas, e ainda hoje essa palavra é eficaz para transformar. Aleluia. E eu quero dizer que para nós como igreja, para mim, eu creio que para você também, esse é um dos nossos maiores desafios. Eu e o Vitor estavam falando sobre isso ontem, de pessoas usadas por Deus. Esse é o maior desafio que a gente tem, de ser usado por Deus para transformar a vida de pessoas. Isso é um desafio, mas eu e você fomos chamados para isso. O povo não fala seja canal de bênção na vida de alguém, é isso? Todos os cristãos foi chamado, e a capacitação já foi dispensada para cada um para ter essa capacidade. A gente fala muito do acomodismo. Muitas das vezes a gente é acomodado, não é isso? E não quer agarrar essa ferramenta que Deus nos deu com as duas mãos para fazer esse trabalho excelente. E quando a gente não faz, vamos dizer, a nossa parte, o nosso trabalho sai aí o que seria para ser 100%, vai sair 20%. É isso? Mas a virtude já foi liberada. A força do poder de Deus foi dada a cada cristão quando Cristo ressuscitou ali daquela cova, vencendo a morte. Glória a Deus. E ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E porque eu venci o mundo, a nós é dada também essa oportunidade de vencer. Aleluia. Isso? Porque Cristo venceu no nosso lugar. E aqui está alguns exemplos quanto ao mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
E eu quero dizer que nós precisamos dessa força. Quem é que não precisa da força do poder de Deus? Até as irmãs ali que ainda não é crente, elas reconhecem que precisa da força e do poder de Deus. E eu posso até dizer pessoalmente, diretamente para elas, que é a força e o poder de Deus que mantém elas de pé, mesmo elas não sendo crente. Porque todo ser vivo na terra depende da força e do poder de Deus, e da paciência e do amor que Ele tem. Ainda bem, porque se não fosse a paciência de Deus, do seu amor que é forte, é poderoso para transformar, eu não estava aqui. E nem você também, não é isso? O versículo 11. Revistai-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revistais de toda a armadura de Deus. Irmão, a armadura que Deus preparou para você vencer, em primeiro lugar, foi Jesus. É Jesus que venceu a morte no nosso lugar, não foi isso? Se Jesus não vence a morte, se Jesus não vence as trevas por nós, não nos dá essa possibilidade de em Cristo ter também poder, pensa de estar na sua presença, nós não seria ninguém, nem aqui nós estava. Eu quero dizer que em primeiro lugar, na sua vida, você precisa é de Jesus. Aleluia. A primeira armadura, sem Jesus, irmão, sem Jesus, a Bíblia diz que sem Jesus o homem não pode dar um passo. Não pode. Não foi Jesus que venceu a humilhação. Não foi Jesus que venceu o escárnio. Não foi Jesus que venceu Satanás para que nós viéssemos obter a vitória. O vencedor, Jesus, o vencedor. O ser que veio lutar e venceu. Não é isso? Glória a Deus. Para todos aqueles que estiverem nele, também ser um vencedor. Aleluia. É por isso que a gente fala que nós cristãos somos o quê? Vencedores e não derrotados. Por quê? Porque Jesus venceu por nós e Ele é que é o nosso vencedor. Aleluia. E nós cremos que Ele venceu. E que estando nele, a gente vai vencer também. É? Glória a Deus. Revistai de toda a armadura de Deus para ficardes firmes contra as ciladas de Satanás. Irmãos, uma cilada é algo que acontece sem a gente esperar. É ou não é? E tudo que acontece, irmãos, sem a gente esperar, nos pega de surpresa, é claro, é lógico, né? E pode nos abalar, porque quando é algo que você espera, você já está, já estou preparado. Mas aqui falou das ciladas de Satanás. Satanás, como a gente sempre fala, ele é astuto. E uma das coisas que ele faz isso para ver se tira da vida de uma pessoa é a presença de Deus. Esse é o maior objetivo. É o que ele almeja. É tirar a gente da presença de Deus, de Cristo, ou fazer com que as pessoas não conheçam esse Cristo que a gente prega. Ele faz isso. É as ciladas de Satanás. É umas das, porque tem muitas. Essa é umas das ciladas do inimigo. Tirar o cristão da presença de Deus e fazer com que aqueles que não têm a presença de Deus permaneçam sem ela. É isso? E ele age das formas que a gente muitas das vezes não espera. Eu quero dizer como algo sutil, talvez usando alguém, talvez usando algo que parece ser inofensivo, e de repente a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, não é isso? São as ciladas de Satanás. Versículo 12. Porque a nossa luta, eu vou terminar nesse 12, para eu não ser muito cansativo, viu, irmãos? Eu sei que o assunto aqui é grande, mas eu vou já terminar nesse 12. O importante é a gente pegar o que está sendo lido aqui. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial.
Irmãos, essa força do mal, esse nosso inimigo, trabalha nas regiões celestiais. A gente leu aqui, não é isso? Irmão, mas como a gente vai atingir esse inimigo, sendo que ele está nas regiões, um pouco na altura, mais alto que nós, nesse sentido? Os irmãos já parou para pensar que coisa? O nosso inimigo trabalha nas regiões celestiais. E a nossa luta não é contra sangue nem carne. Como entender isso? Eu quero dizer aqui para os irmãos que as afrontas visíveis na vida dos irmãos, seja crente ou não, foi causada por uma pessoa. Se eu perguntar aqui para a irmã Cida, a irmã já lutou contra Satanás? Viu Satanás na esquina e lutou contra ele? A irmã vai dizer que não. Nem eu nunca lutei contra Satanás. E nem nesse sentido, pessoal. E nem os irmãos. Ninguém aqui. Então, o que é que Satanás faz? Usa pessoas. Usa pessoas. É por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Mas é bom nós entender que Satanás precisa de um ser humano para agir. Olha que coisa interessante. Satanás precisa de um ser humano para uma pessoa ofender outra pessoa, para uma pessoa matar outra pessoa, para uma pessoa levantar um falso testemunho. É isso? E nós temos que estar atento nisso. É na forma que as pessoas são influenciadas por Satanás. Para você que é iluminado, para você que foi renovado pela força do poder de Deus, combater Satanás na vida das pessoas, para que essas pessoas sejam livres dessas influências e às vezes até de mandados diretos, porque tem pessoas que é escrava mesmo do inimigo, na mão do adversário. E nem sempre, irmãos, o cristão consegue discernir se é Satanás. Ele leva para o lado pessoal. Aí o que é que acontece? A gente entra na famosa carne, né? Quando você não presta atenção que o inimigo está usando uma pessoa, há uma chance de você confrontar pessoas, lutar contra sangue e contra carne, que não é da vontade de Deus, mas sim do inimigo. Porque se eu lutar contra a carne, vai haver o quê? Destruição, ou de uma ou de outra carne. Mas se você perceber que é ardiz, que é seta do adversário na vida das pessoas, você vai se colocar na posição de um servo de Deus, vai saber agir, e Satanás vai ser envergonhado na vida dessa pessoa. E a pessoa também, depois de tudo passado, vai olhar para você e dizer: é um crente. Aquela pessoa é diferente de mim, ela é guiada, ela é usada pelo Espírito Santo de Deus. E ela pode até perceber, realmente, o Deus dos crentes é um Deus poderoso, um Deus de paz, um Deus de libertação, de mudança de vida. É um Deus de amor. Mas para isso você precisa ser um cristão espiritual para lutar contra Satanás nos lugares celestiais. Mas não tentando derrubar ele do ar, mas tentando destronar ele da vida das pessoas. Porque Satanás quer fazer tronos em corações, em famílias, em vidas e às vezes até em nações, usando uma população toda. É por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso para nós lutar contra o mal e vencer. E eu quero até dizer, irmão, que nós foi capacitado para isso. Você ore com fé. Na hora que for orar por a vida de uma pessoa, exerça a fé. Porque você é um guerreiro. Você já tem as armas. E nós estamos nessa guerra. Nós estamos nessa guerra. É claro que as armas também, como eu falei, é verbalmente. Falando, pregando, orientando, instruindo. Deus usa as pessoas também assim. E usa também na oração. Amém? E eu quero encerrar minhas palavras por aqui.